Mitologia grega, um mundo de deuses e heróis. A mitologia grega é um rico universo de histórias, lendas e crenças que moldaram a cultura ocidental. Ela nos apresenta um panteão de deuses poderosos, heróis épicos e criaturas fantásticas que habitavam o Olimpo e a Terra. Os deuses do Olimpo. Os deuses gregos eram vistos como seres imortais e poderosos, com controle sobre os elementos da natureza e os destinos dos humanos. Eles habitavam o Monte Olimpo, a montanha mais alta da Grécia, e governavam o mundo a partir dali. Zeus, o rei dos deuses, controlador do trovão e do raio. Hera, rainha dos deuses e esposa de Zeus, deusa do casamento e da família. Poseidon, deus dos mares, terremotos e cavalos. Hades, deus do submundo, dos mortos e das riquezas subterrâneas. Deméter, deusa da agricultura e da fertilidade. Atena, deusa da sabedoria, da guerra justa e das artes. Apolo, deus da música, da poesia, da cura, da luz e do sol. Ártemis, deusa da caça, da lua e da natureza selvagem. Afrodite, deusa do amor, da beleza e da paixão. Ares, deus da guerra e da violência. Heróis gregos. Os heróis gregos eram figuras semideuses ou mortais que realizavam grandes feitos e eram admirados por sua coragem e virtude. Hércules, o mais famoso dos heróis, conhecido por sua força sobre-humana e 12 trabalhos. Aquiles, um guerreiro invencível, cuja única fraqueza era seu calcanhar. Odisseu, um astuto rei de Ítaca, conhecido por sua inteligência e astúcia. Perseu, um herói que matou a Medusa e resgatou Andrômeda. Teseu, o herói que matou o Minotauro e uniu a Ática. Criaturas míticas. A mitologia grega também é repleta de criaturas fantásticas, como Minotauro, uma criatura com corpo humano e cabeça de touro, aprisionada no labirinto de Creta. Cérbero, o cão de 3 cabeças que guardava a entrada do submundo. Harpia, criaturas aladas com corpo de mulher e rosto de pássaro, conhecidas por seus raptos e assaltos. Esfinge, uma criatura com corpo de leão, cabeça de mulher, asas de águia e cauda de serpente, que propunha enigmas. A importância da mitologia grega. A mitologia grega exerceu uma profunda influência na cultura ocidental, moldando a arte, a literatura, a filosofia e a religião. Os mitos gregos exploram temas universais como amor, perda, heroísmo, traição e o destino humano. Ao estudar a mitologia grega, podemos obter insights valiosos sobre a mente humana e a natureza da sociedade. A perpetuidade da mitologia grega na cultura moderna. A mitologia grega, com suas histórias épicas de deuses, heróis e criaturas míticas, continua a ser uma fonte inesgotável de inspiração para artistas e criadores de todo o mundo. Seus temas universais, como amor, perda, heroísmo e a busca pela identidade, ressoam profundamente com o público de todas as épocas. Mas como, afinal, esses mitos antigos conseguem manter-se tão relevantes na cultura contemporânea? Temas universais. As histórias da mitologia grega abordam questões existenciais que são comuns a todos os seres humanos, como o amor, a perda, a busca pela felicidade e o confronto entre o bem e o mal. Essas temáticas transcendem culturas e épocas, garantindo que as narrativas mitológicas continuem a ser relevantes. Arquétipos. Os personagens da mitologia grega são arquétipos que representam diferentes aspectos da natureza humana. Heróis como Hércules encarnam a força e a coragem, enquanto personagens como Odisseu simbolizam a inteligência e a astúcia. Esses arquétipos são facilmente reconhecíveis e podem ser aplicados a diversas situações da vida moderna. Símbolos poderosos. A mitologia grega está repleta de símbolos poderosos, como o Minotauro, que representa os aspectos mais sombrios da natureza humana, ou a Fênix, que simboliza o renascimento e a esperança. Esses símbolos podem ser utilizados para criar narrativas complexas e ricas em significado. Adaptação e reinterpretação.
Os mitos gregos são flexíveis e podem ser adaptados a diferentes contextos e culturas. Ao longo dos séculos, eles foram reinterpretados e recontextualizados, dando origem a novas histórias e personagens. Influência na cultura popular. A mitologia grega está presente em diversas formas de expressão artística, desde filmes e livros até músicas e videogames. Filmes como Troia e O Labirinto do Fauno são exemplos de como os mitos gregos podem ser adaptados para o cinema. Alguns exemplos de como a mitologia grega continua a inspirar a cultura contemporânea. Literatura. Autores como J.R.R. Tolkien e Rick Riordan se inspiraram na mitologia grega para criar mundos fantásticos e personagens complexos. Cinema. Filmes como 300 e Percy Jackson e os Olimpianos reimaginam os mitos gregos para o público moderno. Televisão. Séries como Xena, A Princesa Guerreira e Hércules, The Legendary Journeys, popularizaram os mitos gregos para um público mais jovem. Videogames. Jogos como God of War e Hades exploram temas e personagens da mitologia grega de forma inovadora. Música. Músicos como Leonard Cohen e Nick Cave se inspiraram na mitologia grega para criar letras poéticas e profundas. Artes visuais. Artistas como Michelangelo e Rubens criaram obras de arte inspiradas em mitos gregos, e a influência da mitologia grega pode ser vista em diversas formas de arte, desde a escultura até a pintura. Em resumo, a mitologia grega continua a ser uma fonte inesgotável de inspiração para a cultura contemporânea. Sua capacidade de transcender culturas e épocas, aliada à sua riqueza de símbolos e personagens, garante que os mitos gregos continuem a fascinar e inspirar as pessoas por muitos anos. A influência da mitologia grega na filosofia. A mitologia grega e a filosofia, duas vertentes fundamentais da cultura helênica, estão intrinsecamente ligadas. A primeira, repleta de narrativas sobre deuses, heróis e criaturas míticas, serviu como a base para a segunda, que buscava explicações racionais para o mundo. Mas como, exatamente, a mitologia influenciou o nascimento da filosofia? Transição do mito para o logos. A filosofia grega representou uma ruptura com a explicação mítica, substituindo as narrativas divinas por argumentos racionais. No entanto, essa transição não foi abrupta, mas gradual. Os primeiros filósofos, como Tales de Mileto e Pitágoras, buscavam explicar a origem do universo e os fenômenos naturais, mas ainda recorriam a elementos da cosmogonia mitológica. Questões fundamentais. Tanto a mitologia quanto a filosofia se debruçavam sobre questões existenciais como a origem do universo, a natureza da realidade, a condição humana e a busca pela felicidade. A mitologia fornecia respostas baseadas em crenças e narrativas, enquanto a filosofia buscava respostas através da razão e da lógica. Arquétipos e símbolos. Os mitos gregos são ricos em arquétipos e símbolos que representam diferentes aspectos da experiência humana. Esses arquétipos e símbolos foram utilizados pelos filósofos para ilustrar e explorar conceitos abstratos. Por exemplo, o mito da caverna de Platão, que se inspira em uma alegoria mitológica, é utilizado para explicar a natureza do conhecimento e a realidade. Moralidade e ética. Os mitos gregos apresentavam modelos de comportamento e valores morais que influenciaram o pensamento ético dos filósofos. Heróis como Hércules e Odisseu eram vistos como exemplos de virtude e coragem, enquanto personagens como Agamenon eram utilizados para ilustrar as consequências da ambição e da falta de justiça. Em resumo, a mitologia grega forneceu um rico substrato cultural para o desenvolvimento da filosofia. Ela ofereceu um conjunto de mitos, símbolos e arquétipos que os filósofos gregos utilizaram como ponto de partida para suas investigações sobre a natureza do mundo e da existência humana. A filosofia grega pode ser vista como uma tentativa de oferecer explicações racionais para os mistérios e enigmas presentes nos mitos. Alguns exemplos concretos da influência da mitologia grega na filosofia. Platão.
utilizou mitos como a alegoria da caverna e o mito do carro alado para ilustrar suas teorias sobre a natureza do conhecimento e a realidade. Aristóteles. Em sua obra, Ética a Nicômaco, Aristóteles discute virtudes e vícios, utilizando exemplos da mitologia grega para ilustrar seus argumentos. Os pré-socráticos, filósofos como Tales, Anaximandro e Anaxímenes buscaram explicações racionais para a origem do universo, mas ainda recorriam a elementos da cosmogonia mitológica. Em suma, a mitologia grega não foi simplesmente superada pela filosofia, mas sim transformada e reelaborada. A influência da mitologia pode ser percebida em diversas áreas da filosofia, desde a metafísica até a ética, e continua a ser um tema de estudo e debate até os dias de hoje. A influência dos mitos de heróis nas concepções de virtude e ética. Os mitos gregos, repletos de histórias épicas sobre heróis, desempenharam um papel fundamental na formação das concepções de virtude e ética na Grécia Antiga. Os heróis, com suas façanhas e desafios, serviram como modelos de comportamento, inspirando valores e virtudes que moldaram a cultura e a sociedade grega. Como isso acontecia? Arquétipos de virtude. Os heróis gregos, como Hércules, Aquiles e Odisseu, encarnavam diferentes virtudes. Hércules era a personificação da força física e moral. Aquiles representava a coragem e a honra, enquanto Odisseu era conhecido por sua inteligência e astúcia. Esses personagens se tornaram arquétipos, moldando as expectativas sobre o que significava ser um homem virtuoso na sociedade grega. Exemplos a serem seguidos. As histórias dos heróis eram contadas e recontadas, transmitindo valores e ensinamentos morais de geração em geração. Ao acompanhar as aventuras de seus heróis, os gregos aprendiam sobre o valor da coragem, da lealdade, da justiça e da honra. Areté. A virtude, na Grécia Antiga, era conhecida como arete. Esse conceito abrangia não apenas qualidades morais, mas também a excelência em qualquer atividade. Os heróis, ao demonstrarem excelência em suas ações, serviam como modelos para o desenvolvimento da arete em seus seguidores. Paideia. A educação grega, conhecida como paideia, enfatizava o desenvolvimento integral do indivíduo, incluindo a formação moral e intelectual. Os mitos heróicos eram parte fundamental dessa educação, pois forneciam modelos de comportamento e valores a serem cultivados. Quais virtudes eram valorizadas? Coragem. A capacidade de enfrentar o perigo e superar obstáculos era uma virtude altamente valorizada. Honra. A honra pessoal e a honra da família eram fundamentais para a identidade do indivíduo. Justiça. A busca pela justiça era um ideal central na cultura grega, e os heróis eram frequentemente retratados como defensores da justiça. Sabedoria. A inteligência e a capacidade de tomar decisões sábias eram também virtudes importantes. Moderação. A capacidade de controlar os próprios desejos e paixões era considerada essencial para uma vida equilibrada. A influência dos mitos heróicos na filosofia. Os filósofos gregos, como Platão e Aristóteles, utilizaram os mitos heróicos como ponto de partida para suas reflexões sobre a natureza humana e a ética. Por exemplo, Platão, em seu mito da caverna, utiliza elementos da mitologia para ilustrar sua teoria sobre o conhecimento e a realidade. Em resumo, os mitos de heróis exerceram uma profunda influência nas concepções de virtude e ética na Grécia Antiga. Ao apresentar modelos de comportamento idealizados, os mitos moldaram os valores e as aspirações dos gregos, deixando um legado duradouro que continua a inspirar a humanidade até os dias de hoje.